Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos estudos sobre equações do segundo grau. E hoje vamos de fato aí estudar a análise do discriminante, beleza? Eu sei que eu já dei alguns spoilers aí ao longo dessa playlist de equações do segundo grau, mas vamos de fato oficializar e fazer alguns exercícios sobre isso, tá bom? Quem é o nosso discriminante? É o nosso delta, e o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, beleza? Bom, o delta ele tem três situações, e nós vamos fazer essa análise do delta, ou análise do discriminante. Primeira situação, o nosso delta ele pode ser um número positivo, ou seja, maior do que zero. Ou ele pode ser um número igual a zero, um número nulo. Ou ele pode ser negativo. São esses três casos. No primeiro caso, nós temos o seguinte. Se dentro de uma equação do segundo grau, o seu delta for maior do que zero, automaticamente você já tem certeza de que as suas raízes x1 e x2 são diferentes e são reais, pertencem aos reais. Beleza? Se o seu delta é igual a zero, você sabe que x1 e x2 pertencem aos reais, porém são iguais. E x1 e x2 pertencem x2 pertencem aos reais. Beleza? Agora, um caso triste. Se é negativo, x1 e x2 não pertencem aos reais. Logo, leva aquele corte aqui, ó. Ué, professor, mas qual é a diferença entre falar que não pertence aos reais e falar que não existe? Nossa, mas total diferença, total. Essas raízes existem, elas existem sim. Esses caras, eles estão no conjunto dos números complexos, tá? Que é representado por um Czinho assim. Não estudamos agora, só vai ser estudado no ensino médio. Mas existe valor, tá bom? Então a gente tem que escrever que não pertence aos reais. Galera, então, são três casos simples. Positivo, duas raízes reais e distintas. Delta nulo, duas raízes reais e iguais. Delta negativo, duas raízes que não pertencem aos reais, ok? Vamos fazer alguns exemplos para vocês entenderem a aplicabilidade dessa análise, tá bom? Vamos lá. Eu quero pensar assim, eu tenho uma equação que vale 3x ao quadrado menos mx mais 4 igual a zero. Como assim mx, professor? Esse menos m é o coeficiente b, beleza? E aí a nossa ideia fica assim, vamos supor que eu queira saber quais os valores de m para que essa equação tenha duas raízes reais e iguais. Duas raízes reais e iguais. Opa, se eu quero duas raízes reais iguais, eu quero que o delta seja igual a zero. E aí, você vai aplicar o valor de delta. Quem é o delta dessa equação aqui? Vai ser menos m, que é o coeficiente b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é 4. Só que eu quero que isso seja igual a zero. Por quê? Porque eu quero que essa equação tenha duas raízes reais iguais. Mas como que você sabe que você quer, professor? Isso vai depender do enunciado. Cada enunciado vai te dar uma situação. Eu quero que eu tenha duas raízes reais e distintas. Então, você faz que tem que ser maior do que zero. São várias situações, tá? Essa situação aqui é uma situação clássica, bonitinha. E aí, galera, reparem que esse delta não vai fazer mais sentido a gente trabalhar com ele. Vamos trabalhar apenas com m ao quadrado menos 4 vezes 4, 16, vezes 3, vai dar quanto? 48. Beleza? E dessa forma, nós vamos... Olha só, isso é muito interessante. Quando a gente trabalha análise do discriminante dentro de uma equação do segundo grau, geralmente
o cálculo gera uma outra equação do segundo grau, que é essa daqui, ó, tá? Eu quero que isso seja igual a zero. Se vocês repararem, essa é uma equação do segundo grau com o coeficiente b igual a zero. Como que a gente faz isso? Passa o 48 para o outro lado e vamos ficar com 48 positivo. E dessa maneira, vamos trabalhar com a raiz quadrada do número 48. Posso tirar a raiz quadrada do 48? Não. Porém, se a gente fatorar esse cara, ó, vamos fatorar aqui rapidinho. 48 por 2 vai dar 24, por 2 vai dar 12, por 2 vai dar 6, por 2 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Ou seja, agora juntando em pares aqui, já que eu quero m ao quadrado, eu junto 2 ao quadrado, aqui 2 ao quadrado e o 3 fica sozinho. Então, quem é o 48? 48 é igual a 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Então, se eu quero a raiz de 48, eu faço a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Todo mundo que tem expoente 2, eu corto e o número sai da raiz. Eu corto e o número sai da raiz. Beleza? Então, quanto que é a raiz quadrada de 48? É 2 vezes 2 vezes a raiz quadrada de 3. Porque a raiz quadrada de 3 não teve como eu tirar, né? Não teve como tirar o 3, só o 2. Ou seja, vou trazer para cá, ó, o m equivale a 4 raiz quadrada de 3. Porém, atenção, é mais ou menos, lembre-se disso. Se eu estou extraindo a raiz quadrada de alguém, eu tenho que pensar na conta anterior. Qual número ao quadrado é igual a 48? Mais ou menos esses dois valores. Então, existem dois valores para esse problema, tá bom? Se o m valer 4 raiz de 3, automaticamente vamos ter duas raízes reais e iguais. Se o m é igual a menos 4 raiz de 3, também vamos ter duas raízes reais iguais, tá bom? Fica como desafio para vocês pegar esses dois valores e substituir e verificar se realmente vai dar aí uma equação com duas raízes reais iguais. Beleza? Vou fazer aqui mais um próximo vídeo com 2 exemplos. Valeu!